gravar um vídeo que a gente conversa muito genuinamente sobre começo, sobre mudar depois dos 30 anos, que é inclusive um dos pilares desse canal, né? E sobre os conflitos internos que acontecem enquanto a mudança, enquanto a jornada acontece. Foi um vídeo sem roteiro, e se você quiser conversar sobre isso comigo, se você quiser ouvir como isso acontece de fato na prática, mas é reflexão, tá? É um vídeo de reflexão, é um vídeo de pensamento, de conversa de amigas mesmo, não tem um objetivo, nem um passo a passo final. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês acompanhem, para que a gente possa conversar mais de como que essas coisas funcionam na prática, e também não estar nesse lugar de mentora e aluna, digamos assim, sabe? Mas sim de um lugar mais horizontal, assim, de quem está passando por esse momento e as trocas que a gente pode ter, porque eu acredito que somos inteiras, ainda que muitas vezes a gente se sinta fragmentada nesse meio de processo, porque no mundo onde a produtividade e o resultado é tão importante, né, tão cobrado, às vezes a gente pode se confundir. Então eu acredito que essa troca na horizontal ela seja uma troca mais interessante, tentativa minha de ver como que eu funciono também nessas conversas mais vulneráveis no meio deste processo todo, e eu espero que vocês gostem. E fica aí com o vídeo. Hoje eu vi um post, eu estava rodando o feed no Instagram e eu vi um post que falava assim, para você começar, incentivando o começo, sabe? Incentivando a gente mudar e a gente começar algo novo, mesmo que a gente tenha mais idade, mesmo que seja numa sexta-feira, mesmo que seja... mesmo que a gente não esteja afim, eu não lembro exatamente como que era o post. Mas, na verdade, é que eu vejo esse post acontecendo muitas vezes. Eu vejo esse tipo de post muitas vezes, sabe? No Instagram, nas redes sociais. E aí, quando você começa algo novo, de fato, quando você começa algo novo, mesmo nessas imperfeições da vida, que é ter mais idade, por exemplo, que é quando você não tem exatamente o planejamento perfeito, que é quando você não começa no dia da semana certo, que é quando você começa a fazer essas mudanças efetivas na sua vida, mesmo que a sua vida esteja num cenário imperfeito. Muito não se fala, na verdade, eu não vejo a gente falar sobre o que essas mudanças trazem de fato, né? A vulnerabilidade que tem nisso, em fazer essas mudanças, que é, por exemplo, lidar com uma bagunça interna que nos traz conflitos, muito grandes, assim. Por exemplo, no meu caso, né, mudança depois dos 30. Na minha criação em si, no geral, muito se falava sobre ser, aliás, eu fui ensinada muito sobre ser uma mulher independente, sobre ser uma mulher que aos quase 40, já deveria ter conquistado muito na vida, sabe? Deveria ter coisas materiais mesmo, muitas conquistas materiais, muitas conquistas intelectuais. E aí, de repente, eu chego aos quase 40 anos e eu não conquistei nada de acordo com a sociedade, né? Nada do que eu deveria ter conquistado segundo o checklist de sucesso que é ter na vida. Então, ter um casamento, ter filhos, ter uma carreira única, que é ter coisas financeiras não, mas coisas físicas, né? Conquistas, patrimônios, e isso sim é importante, lógico, mas quando a gente está falando em mudar depois de uma certa idade, principalmente, isso te coloca num lugar de conflito, de começar de novo, que eu não vejo muitas dessas pessoas falando, mesmo que essas pessoas elas incentivem muito, sabe, a mudança. Mas eu percebo também que essas mudanças elas acontecem em situações na vida em que você já tem muitas coisas, sabe? São pessoas, quando as pessoas falam de mudança especificamente, não são pessoas que não conquistaram nada, né? Não são pessoas que não têm um certo resultado, são pessoas que têm resultados já muito extraordinários. E aí, isso nos coloca num lugar
que eu, que não tenho nada, será que eu mereço de fato fazer essa mudança? Será que é importante para mim? E como que eu vou lidar com esse conflito? Eu não estou falando de academia não, tá, gente? Eu não estou falando de hábitos que a gente precisa construir na vida, que você consegue sim alinhar com as coisas, com as coisas que acontecem na sua vida, mas essa mudança de vida mesmo, essa mudança de querer dar passos grandes e passos muito diferentes do que você já conquistou, o conflito interno que isso traz, assim, eu não estou falando, inclusive, bem pelo contrário, eu sou a pessoa que falo e bato, né, e levanto a bandeira de que a gente tem que mudar mesmo, que a gente não tem que ficar confortável, até porque eu não acredito numa vida sofrida, num lugar de você precisar fazer as coisas, principalmente na questão de trabalho, onde aquilo não está alinhado com você, aquilo não está alinhado com quem você deseja ser, com aquilo que você deseja conquistar. Mas essas mudanças e esses passos, eles acontecem no meio de um conflito interno. Você vai passar por esses conflitos internos, bom, pelo menos eu acredito que vá, né, porque eu venho muito também deste lugar, estou experienciando esses conflitos internos, mesmo tendo certeza das mudanças que eu quero fazer. Então, por exemplo, uma delas agora é me colocar vulnerável, fazer vídeos com temas que não estejam processados, mas que eu não consigo, com temas mais pessoais mesmo, assim, do dia a dia, da mudança, quando a gente fala de processo. E ontem eu vi esse vídeo hoje, né, sobre comece de novo, assim, comece mesmo sendo imperfeito. E essa imperfeição, ela traz pra gente esse lugar de dúvida, conflito, e como que eu vou, inclusive, mostrar e compartilhar com os outros esse meu novo processo, essa minha nova vida, essa minha nova dinâmica, enquanto eu estou construindo ela. Porque será que, ao mesmo tempo que essa mudança ela é corajosa, o quanto a gente que vive, todos nós, né, que vivemos nessa sociedade que julga tanto, será que a gente vai conseguir lidar com essa não aceitação do outro? E os outros, principalmente quando eles são pessoas da família, e essa falta de apoio emocional, porque tem gente que tem e tem gente que não tem. Então, como que você lida com isso, com esse conflito interno, sabe? Muito se fala sobre, enfim, essa questão da mudança, começar algo novo, mas começar algo novo é desconfortável, né? É uma sensação meio estranha de vergonha, bom, pelo menos comigo, né? De vergonha, de fracasso, mas ao mesmo tempo você está inteira, porque você sabe o que você está fazendo, ou porque pelo menos se você não sabe o que você está fazendo, você sabe que você quer viver essa experiência. E enfim, são conflitos que a gente vive internamente, né? De quero chegar até lá, mas quanto que eu pago preço para isso? E que preço é esse que eu tenho que pagar? Esse preço, ele está de fato alinhado com o valor que eu tenho? Ou ele é um preço que a sociedade diz que eu tenho que pagar? Por quê? E aí, enfim, começa essas questões, muitos conflitos internos, quando a gente começa a fazer algo novo e essa mudança, a gente se propõe a fazer uma mudança na nossa vida, né? Então, eu ouvi muito também quando eu era criança, enfim, na minha vida, não só quando eu era criança, mas na minha vida inteira, coisas como se preserve. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar, por exemplo. Na verdade, eu era, né, mais essa pessoa, que eu gosto muito de compartilhar, que eu gosto muito de trocar, que eu precisava estar entre pessoas. E a partir do momento que não me coloquei em situações, mas também me coloquei em situações, mas vivi situações que eu fui como é que eu vou dizer isso? Que eu fui golpeada mesmo, que eu vivi situações que as pessoas mentiram para mim e que as pessoas me feriram, assim, e que não foram legais. Eu passei a não confiar mais nas pessoas e passei a também não me colocar mais nessa situação de vulnerabilidade, me preservar tanto, mas tanto ao ponto de não conseguir compartilhar coisas que poderiam ser interessantes, coisas que poderiam ser legais de compartilhar, sabe? Então, eu penso, quando eu iniciei essa mudança, não só de 60 dias, né, mas que eu trago para vocês aqui, que é
fazer coisas novas, mas também me colocar vulnerável neste lugar de processo de mudança. E aí a gente vê, de novo, muito essa coisa do comece mesmo em situações imperfeitas, mas como que é lidar de fato com esses conflitos internos, de você estar no meio de uma mudança e você não ter esses resultados, como é que você sustenta esse processo, que não é fácil, né? Mas também que não seja não necessariamente que seja uma coisa difícil, porque o que é importante para você, de fato, é esse resultado, esse processo. São tantas questões que passam na nossa cabeça nesse processo de mudança, e esses conflitos internos, eles vão se fazer tão presentes para você e para mim, né? No caso que estou fazendo esse vídeo aqui, inclusive, que é um vídeo desconfortável para mim, porque não ter exatamente um roteiro do que eu preciso falar e de entregar um vídeo de reflexões sem um passo a passo, sem um método específico para falar sobre mudança, para poder ajudar alguém aí, ou não necessariamente ajudar alguém, mas só de me colocar nesse lugar mais vulnerável, de falar de assuntos que eu passo neste momento. Enfim, é uma série de processos que a gente vai passando na nossa vida, e como que a gente estabelece isso? Será que a gente precisa de fato de uma resposta? Será que a gente só vai vivendo isso e vivendo isso de forma intencional? De forma... não é intencional a palavra também, mas de forma intuitiva? Ontem, por exemplo, eu tirei um tarô. Eu olhei pela primeira vez meus resultados no YouTube. Eu olhei a primeira... Foi oral analítica, né? E aí, quando eu iniciei esse canal no YouTube, inclusive vocês vão ver lá no primeiro vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada, apesar que, né, hoje meus vídeos estão um pouco melhores do que há 2 semanas atrás. Mas quando eu iniciei o meu processo de mudança em meu canal no YouTube, uma das coisas que eu me prometi é ser uma pessoa, uma criadora de conteúdo, por exemplo, ser, sempre focado em ser. E aí eu percebi ontem, quando eu fui analisar as minhas métricas, que além de ser, eu também quero resultados externos, né? Porque, inclusive, quando a gente faz algo, a gente faz por um objetivo externo. Por exemplo, você vai fazer uma dieta, você vai se alimentar melhor. É sim para ter uma vida saudável, mas também para ter um corpo legal, né? Talvez uma coisa tenha mais importância ou menos importância, mas tudo importa. Os resultados externos também importam inclusive para a gente saber se a gente está bem com a gente mesma, né? Para medir, para ter um termômetro e uma régua de como as coisas estão fluindo de fato na nossa vida. E aí eu entendi que agora que eu já estou mais bem estabelecida com essa dinâmica, por exemplo, de fazer vídeos para o YouTube, eu quero resultados externos. Então, como que eu posso fazer isso? E uma das ferramentas que eu utilizo muito na minha vida, além dessas ferramentas científicas, né, mapa comportamental, mapa astral, enfim, diversas ferramentas que eu utilizo para conseguir direcionar, assim, conhecer melhor e direcionar minhas atitudes. Uma das coisas que eu utilizo também é o tarô, para eu conseguir enxergar aquilo que é invisível para mim, que eu não estou conseguindo acessar, sabe? E aí, uma das coisas que eu abri no tarô é justamente para eu conseguir ser mais vulnerável, mais autêntica. Mas isso vem de um conflito que é como que eu vou ser autêntica, não que eu não esteja sendo, tá? Mas como que eu vou ser vulnerável e autêntica ao mesmo tempo sem me colocar em um lugar de tanta vulnerabilidade ao ponto de eu não conseguir sustentar isso. E muito também do que foi aberto para mim ali no tarô, o que me fez refletir muito, é sobre a questão de ser eu mesma, mas sem precisar desse resultado externo, justamente no momento em que eu busco esse resultado externo. Então, voltar para mim e fazer as coisas de maneira mais intuitiva, mas que consiga ser aberta. E aí eu trouxe esse vídeo
que ficou um vídeo sem pé nem cabeça, logicamente, mas que fala muito sobre isso, assim, que eu quis compartilhar muito essa questão do quando a gente começa algo novo, a gente vê muito essa motivação externa, mas que essa motivação externa, ela vem com um conflito interno também muito grande, e que às vezes a gente não sabe como lidar, e que às vezes a gente não está preparado para isso, e não é nem o estar preparado, mas é uma coisa meio que vem com a outra, sabe? Você vai, a partir do momento que você faz algo novo, você vai estar disposto, você vai estar desconfortável fisicamente, emocionalmente, mentalmente também, porque é tudo muito novo. E como que você lida com esses seus conflitos internos, de como você era antes e do que você precisa fazer para ser agora? Como que você transforma essas crenças dentro de você para que as coisas, de fato, caminhem da forma mais natural possível? E aí, gente, é que a vida, no fim das contas, é uma baita de uma confusão, né? Porque a gente lida com esse caos interno para conseguir ter resultados externos mais assertivos e mais coerentes com quem a gente gostaria de ser, com quem a gente luta para ser. Mas eu percebo muito na internet que a gente só se coloca vulnerável quando a gente não está vulnerável, sabe? Quando a gente não está necessariamente passando por esse momento e quando a gente já processou aquilo na nossa cabeça. Isso é importante porque é assim que a gente consegue lidar com os haters, com as críticas que possam vir, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que quando a gente que está do outro lado procura essa comunidade, esse lugar de identificação mesmo, como é que faz? Como é que acontece? Em quem que a gente encontra isso? E essas pessoas que elas estão passando por esse mesmo momento que a gente, elas são pessoas que estão assim como nós, inteiras ou fragmentadas. Como que você se sente nesse processo de mudança, inclusive? Você se sente uma pessoa inteira, corajosa, ou você se sente uma pessoa fragmentada porque você está nesse processo de conflito? Eu me sinto as duas coisas, e é muito louco, de novo em conflito, né? Apesar de eu estar inteira, porque eu sei a decisão que eu tomei, que eu demorei anos, 38 anos, inclusive, para conseguir sustentar isso, para conseguir bancar o que eu acredito sobre a vida, porque eu acredito que a vida não tem que ser esse lugar sofrido e duro, principalmente nessa questão do trabalho, sabe? Isso não significa que não seja, que a gente não tenha que colocar esforço, né? Mas que esse esforço ele tem que ser intencional, ele tem que ser esforço que seja coerente com quem eu sou, sabe? E não necessariamente que eu tenho que ter uma profissão e atividades desconfortáveis o tempo todo, que conflitam com quem eu sou e que exigem muita força de mim, e essa força não é esforço, é força mesmo, força rígida, e eu não concordo com isso. Eu acho que as coisas, os processos, apesar de ser desconfortáveis, eles precisam ser leves, e isso conflita, né? Mas eu não concordo com essa rigidez, assim, da vida, de ter que ser esse lugar sofrido, esse lugar muito duro para a gente viver e conseguir as coisas. Então, inclusive, eu fui criada assim, sabe? Eu fui criada nesse lugar de que a gente precisa aceitar as circunstâncias da vida para conseguir ter coisas. A gente precisa trabalhar muito duro. A gente precisa, assim, sofrer muito para conseguir algo, sabe? Porque quando você tá numa situação mais confortável, não é justo que você tenha coisas grandiosas na sua vida. Então, é meio que um conflito interno, porque pela primeira vez na vida eu estou em um lugar que eu realmente quero estar e que eu estou alinhada com quem eu desejo ter, fazendo a minha trajetória da maneira como eu acredito, e ao mesmo tempo eu tenho essa crença ainda instalada em mim que eu estou trabalhando ela, porque não é bem assim. Inclusive, quando a gente começa a reprogramar crenças, é a gente se conflitar, né? É a gente chegar nesses lugares, aliás, é se conflitar mesmo. Não se conflitar, mas questionar aquilo que a gente aprendeu durante tanto tempo. Então, este lugar de mudança nos traz muito para essas reflexões de quem a gente é, de como a gente funciona, daquilo que o que a gente aprendeu até hoje faz sentido ou não faz sentido? E se não faz sentido, como que a gente consegue reprogramar tudo isso, né? Eu venho já alguns vídeos falando sobre a importância de perguntas, sobre a importância da gente sempre estar se questionando.
mas sempre trazendo um método, pelo menos tentando, né, trazendo um método, um direcionamento. E, na verdade, hoje eu só queria sentar e conversar com vocês, assim, sobre essa questão de como a gente consegue, como é o processo da mudança de fato, né? Porque ele não é só, assim, a gente ouve também que é um processo desconfortável, mas como que ele funciona na prática? E ele, para mim, na prática, ele vem sendo muito esse conflito interno, de como as coisas aconteceram, de tudo que aconteceu até aqui, e de como a gente vem quebrando, eu, no caso, venho quebrando paradigmas, venho quebrando crenças, venho quebrando coisas que eu aprendi e reprogramando tudo isso na minha cabeça para conseguir sustentar essas mudanças e aceitar o novo. E é um conflito interno, assim, eterno, talvez, né? Não sei se vai ser assim o resto da vida. Inclusive, eu sou uma pessoa que... Eu não sei também como que você funciona do lado daí, mas se você, assim como eu, não é uma pessoa que vai ser de um certo jeito ou ter uma opinião o resto da vida, e que a mudança e a coisa do sempre evoluir e de não ter problema em mudar ao longo do tempo, como que isso vai se estabelecer, né? Assumir de fato essa identidade, de que essa identidade, esse jeito que as coisas podem mudar e que as coisas vão mudar, e que quanto mais a gente aprende, mais a gente processa, mais possibilidade tem da gente pensar diferente, ser diferente. E aí entra num outro lugar também de que sobre a nossa essência. Será que a nossa essência de fato é este lugar tão fixo, ou ela é uma coisa que pode transitar ao longo do tempo? Enfim, mudança, né, quando a gente se coloca nesse lugar de mudança, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, ou nos nossos relacionamentos, na espiritualidade, nos traz muito para esse lugar de conflito, né? Nos traz muito para esse lugar de questionamento o tempo todo. E acho que a vida é isso, né? A vida deve ser isso, assim. Acho que desde também de que eu comecei a buscar a espiritualidade, a buscar entender como que eu funciono, porque eu funciono, eu venho muitas vezes nesse lugar de conflito interno, de questionamento mesmo, assim, para entender o que faz sentido e o que não faz mais sentido. E que a gente nunca vai saber 100% as coisas. A gente nunca vai ter as respostas para tudo. E será que o fato da gente não ter as respostas para tudo nos torna pessoas menos inteiras? Eu acredito que não. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou aqui, por exemplo, frente à câmera, e eu não tenho resposta para tudo, será que eu sou digna, então, de compartilhar esse conteúdo? E eu sinto hoje que sim, mas, ao mesmo tempo, porque a gente vive numa sociedade que dita certas regras e certos comportamentos e certos dizeres, isso conflita com o que eu sinto, sabe? E, enfim, será que é certo? Será que não é certo? Como que as coisas podem, enfim, fluir? Gente, eu estou fazendo esse vídeo, eu contei para vocês, né, porque eu tirei o tarô e tal, e o tarô, ele fala para mim que eu preciso, aliás, ele me deu esse direcionamento, esse conselho, que eu preciso ser um pouco mais vulnerável e falar de assuntos que estão, de fato, que eu estou sentindo, e sem método, sem passo a passo, mas sim para que a gente possa refletir. E como eu gosto muito de compartilhar, eu estou de fato aqui sentada minha mesa, porque eu gosto desse cenário, mas compartilhando o que está dentro do meu coração e dentro do que eu estou me questionando hoje. E este assunto sobre vulnerabilidade, sobre essência, estão muito presentes aí nesses últimos dias, principalmente porque eu tirei esse direcionamento, né? Então, enfim, me conta aqui o que vocês acham sobre esse assunto, o que vocês pensam sobre mudança, e como que isso soa para vocês em tempos de internet e na prática mesmo, porque eu vejo, pelo menos vendo por mim, assim, sabe, eu sinto falta mesmo de uma comunidade, de entender pessoas que estão passando pelo mesmo processo que eu estou passando neste momento, mas ao mesmo tempo buscar essa mudança, buscar essa referência, pessoas que já passaram pelo que a gente passou, para tornar esse caminho mais tranquilo,
será que o que eu busco hoje e o que você busca hoje seja realmente transformar, fazer com que esse caminho seja mais tranquilo, ou que a gente se sinta juntas nesse processo, que a gente passe juntas por esse processo e aí troque essas dicas, né? Troque essas ideias para que a gente consiga, de repente, ter essa troca mais, não sei se verdadeira é a palavra, mas mais alinhada. Será que a gente realmente quer alguém, um mentor, ou a gente quer uma comunidade onde a gente não se sinta sozinhas e possa passar por esse processo de maneira mais fluida e mais, não sei se é a palavra, mais pertencente a algum lugar? Enfim, quis trazer esse vídeo que veio um papo do coração mesmo, para que a gente possa falar sobre mudanças depois dos 30, sem ter um passo a passo, um método, alguma coisa que possa tornar o nosso caminho mais fácil. Talvez só conversar sobre esse assunto já torne o nosso caminho mais fácil. Enfim, me conta aqui se você também está passando por uma mudança e como que você se sente nesse processo. De repente a gente pode trocar uma ideia. Comenta aqui nos comentários, que é redundante, né? Mas escreve aqui nos comentários como que é do lado daí para vocês, se vocês já passaram por isso, se vocês não passaram por isso, estão passando por isso. Enfim, me conta aqui e vamos conversando mais sobre esse assunto. Eu pretendo, nessa próxima semana, trazer vídeos mais desse jeito, assim, sentando e conversando com vocês sobre um determinado assunto, sobre uma coisa que eu estou sentindo nesse meu processo de mudança, inclusive as pequenas comemorações, né, que eu vou trazer para o próximo vídeo, porque a gente deve comemorar também, mas é isto que eu tenho para compartilhar com vocês, é esse assunto que eu queria compartilhar com vocês, que eu nem sei se ficou um vídeo com pé e cabeça, se fez algum sentido, mas estava dentro do meu coração e às vezes a minha mente realmente é uma mente confusa, mas de novo, palavrinha que eu estou repetindo, né? Mas, enfim, que eu penso que eu estou conversando como se eu estivesse conversando com uma amiga aí. E é o que está na minha cabeça, sabe? Eu sempre fico neste lugar de reflexões. Eu nunca trago para as minhas conversas pessoais este lugar de um direcionamento, um método. Eu sempre penso nessa questão de reflexão mesmo. Eu sou muito deste lugar, assim, de a gente refletir juntas e da gente pensar juntas, e nunca deste lugar de estar sempre como, sei lá, uma mentora, uma pessoa ensinando algo, apesar de eu ter bastante coisas para compartilhar. E queria trazer um vídeo assim para que a gente possa conversar mais sobre esses assuntos, sobre esses temas que geram o nosso processo de mudança. E é isto, gente. Até o próximo vídeo. Beijo.